Você acabou de receber o diagnóstico e sente que o chão sumiu, não é? O medo de comer, o medo pelo seu bebê e aquela sensação de que perdeu o controle do seu próprio corpo. Eu sei exatamente como é esse aperto no peito, ao ver o número no monitor de glicemia subir sem explicação. Mas escute com atenção. E se eu te dissesse que existe um caminho para você voltar a ter paz nas suas refeições ainda hoje? Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 chaves práticas para domar a sua glicemia agora, sem dietas impossíveis e sem aquele terrorismo que você ouve por aí. Esqueça tudo o que te falaram sobre proibição total. O que você precisa é de estratégia. E eu vou te entregar o passo a passo exato para proteger a saúde do seu filho e a sua, começando na próxima hora. Se você quer parar de ter medo da comida e quer entender como baixar esses níveis de açúcar de forma rápida e segura, você está no lugar certo. O controle está nas suas mãos. E o que eu vou te revelar aqui é o que ninguém te explicou no consultório sobre como o seu corpo realmente funciona nesse momento. Vamos mudar esse jogo agora? Talvez você seja aquela gestante que sempre se cuidou, sempre comeu direitinho e do nada o exame de sangue veio com aquele número assustador. Ou talvez você esteja sentindo uma culpa pesada, achando que fez algo errado nos primeiros meses de gravidez. Escute, a diabetes gestacional não escolhe apenas quem descuidou da alimentação. Ela aparece para a mãe de primeira viagem, para aquela que já está no 3º filho e até para quem nunca teve 1 grama de açúcar fora do lugar na vida. Você já se pegou olhando para um prato de comida e sentindo medo de dar a primeira garfada? Já sentiu aquela vontade de chorar ao ver a glicemia alta, mesmo depois de ter comido apenas uma folha de alface? Essas situações são mais comuns do que você imagina, e o que pouca gente te conta é que o segredo não está apenas no que você come, mas em como o seu corpo processa cada pequena escolha do seu dia. Mas afinal, por que o seu açúcar sobe tanto mesmo quando você faz tudo certo? Antes de eu te entregar as chaves para esse controlo, eu preciso de te pedir uma coisa muito importante. Se este assunto já te trouxe algum alívio, ou se tu sentes que precisas de apoio nesta jornada, deixa o teu gosto aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para outras mães que, neste exato momento, podem estar a chorar sozinhas com o diagnóstico na mão. Aproveita e inscreve-te no canal para não perderes os próximos passos, porque vamos estar juntas até o nascimento do teu bebê. E diz-me aqui nos comentários, com quantas semanas estás? E qual foi o teu maior susto com a glicemia até agora? Eu leio tudo. E se conheceres alguém que também está a passar pela diabetes gestacional, partilha este vídeo no WhatsApp dela. Vamos criar uma corrente de cuidado e informação verdadeira, de mãe para mãe, combinado? Agora vamos entender o que realmente está acontecendo no teu corpo. Sabe quando você tenta abrir a porta da sua casa e a chave parece que não encaixa direito? Você empurra, força, vira de um lado para o outro, mas a fechadura está travada. É exatamente isso que está acontecendo no seu corpo agora com a diabetes gestacional. Imagine que o açúcar que você come é a energia que precisa entrar nas suas células para dar força a você e ao seu bebê. A insulina é a chave que abre essa porta. Mas, na gravidez, a placenta menos, que é esse órgão incrível que nutre o seu filho, menos começa a produzir hormônios que, sem querer, acabam colocando uma cola na fechadura. A chave tenta entrar, a insulina tenta trabalhar, mas a porta não abre. O resultado? O açúcar fica do lado de fora, passeando pelo seu sangue em quantidades altas, enquanto as suas células ficam sem energia. Deixa eu te contar a história da Juliana, uma seguidora aqui do canal. Ela me disse, eu comi apenas uma maçã e minha glicemia foi para as nuvens. Como isso é possível? O que a Juliana não sabia é que o corpo dela estava em uma queda de braço com a própria placenta. Você já sentiu um cansaço extremo, mesmo sem ter feito nada, logo após comer? Ou aquela sede que não passa por nada nesse mundo? Esses são sinais de que a fechadura do seu corpo está precisando de um jeito novo de ser aberta. Você já parou para pensar que o problema pode não ser o que você come, mas como você prepara o caminho para essa comida ser aceita? Se a chave está difícil de girar, a gente não arromba a porta. A gente usa um lubrificante estratégico para que ela deslize suavemente. E é exatamente esse lubrificante natural que eu vou te ensinar a usar com as 7 chaves que preparei para você. Entender isso muda tudo, porque você para de lutar contra o seu corpo e começa a trabalhar a favor dele. Agora que você entendeu que o seu corpo não está contra você, mas apenas enfrentando uma fase onde a chave precisa de uma ajudinha extra, chegou o momento de irmos para a prática. Eu preparei uma lista regressiva com as 7 chaves de ouro que vão transformar a sua rotina com a diabetes gestacional. Lembra da promessa que te fiz lá no início, de que você voltaria a ter paz nas suas refeições ainda hoje? Pois é, cada um desses passos foi pensado para trazer esse alívio imediato.
E olha, eu preciso que você preste muita atenção, porque a dica número 1 é, sem dúvida, a mais importante de todas. Ela é o divisor de águas que separa quem vive angustiada de quem consegue controlar a glicemia com um sorriso no rosto. Por isso, não pule nenhuma etapa. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te revelar na última dica é algo que raramente explicam detalhadamente nas consultas rápidas de pré-natal. Vamos começar a nossa contagem regressiva para a sua tranquilidade. Você sabia que a ordem em que você coloca a comida na boca pode mudar completamente o número que aparece no seu monitor de glicemia? A nossa 7ª dica de ouro é o fracionamento e a sequência estratégica. Imagine que o seu estômago é uma estrada. Se você joga o açúcar ou o carboidrato primeiro, ele corre livre e chega rápido demais ao sangue, causando aquele pico perigoso. Mas se você constrói uma barreira antes, tudo muda. A explicação é simples. As fibras e as proteínas demoram mais para serem digeridas. Quando você começa sua refeição por uma salada de folhas verdes ou uma porção de proteína, como um ovo ou um pedaço de frango, você está criando um filtro no seu intestino. Quando o carboidrato chegar, ele vai encontrar o caminho ocupado e entrará no sangue de forma lenta e constante, sem dar sustos no seu corpo. Um exemplo prático: em vez de comer primeiro o arroz e o feijão e deixar a salada por último, inverta. Coma todo o prato de alface, rúcula ou brócolis primeiro, depois a carne e só por fim o carboidrato. Se você ignorar isso e comer o carboidrato isolado ou primeiro, o seu corpo vai receber uma bomba de açúcar de uma vez só, forçando aquela fechadura que a gente conversou e deixando você exausta. A mini ação para você aplicar hoje é eficaz. Na sua próxima refeição principal, não misture tudo no garfo logo de cara. Coma as fibras primeiro. Teste e veja a diferença no seu bem-estar logo após comer. A nossa 6ª dica de ouro é sobre a troca inteligente de carboidratos. Muitas gestantes cometem o erro de achar que precisam cortar todo o arroz, o pão e a massa da dieta. Isso é um perigo, pois o seu bebê precisa de energia para crescer. O segredo não é a exclusão, mas a substituição do que é branco pelo que é integral. A explicação para isso é fascinante. O grão integral ainda conserva sua casca, que é riquíssima em fibras, enquanto o arroz branco ou o pão francês são digeridos quase instantaneamente. Virando açúcar no seu sangue em poucos minutos, o grão integral exige que o seu corpo trabalhe dobrado para quebrá-lo. Isso faz com que a energia seja liberada aos pouquinhos, como uma conta-gotas, mantendo a sua glicemia estável por muito mais tempo. Quer um exemplo prático? Se no seu almoço você costuma comer 2 colheres de arroz branco, troque pelo arroz integral ou pela quinoa. Sinta a diferença na saciedade. Você vai demorar muito mais para sentir fome novamente. Se você ignorar essa troca e continuar com as farinhas brancas refinadas, o seu corpo viverá em uma montanha-russa de picos de açúcar seguidos de quedas bruscas, o que causa tontura, irritabilidade e cansaço extremo. A mini ação aplicável hoje é, na sua próxima ida ao mercado ou na próxima refeição, substitua uma porção de carboidrato simples por uma versão integral. Pode ser o pão do lanche ou o arroz do jantar. Observe como o seu corpo reage com muito mais equilíbrio. A nossa 5ª dica de ouro é o uso estratégico do vinagre de maçã e da canela. Pode parecer um detalhe simples de cozinha, mas a ciência por trás disso na diabetes gestacional é poderosa. Esses 2 itens não são apenas temperos. Eles funcionam como moderadores da velocidade com que o açúcar entra na sua corrente sanguínea. A explicação é fascinante. O ácido acético presente no vinagre de maçã tem a capacidade de retardar o esvaziamento do estômago. Isso significa que a comida fica mais tempo sendo processada, evitando que tudo chegue de uma vez só ao sangue. Já a canela ajuda a melhorar a sensibilidade das suas células àquela-chave, a insulina que comentamos lá no início. É como se esses ingredientes dessem um fôlego extra para o seu pâncreas trabalhar com mais calma. Um exemplo prático: antes de começar o seu almoço, experimente tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã diluída em um copo de água. Ou use-o generosamente para temperar aquela salada que você vai comer primeiro. No lanche da tarde, polvilhe canela por cima de uma fruta permitida ou no seu iogurte natural. Se você ignorar esses pequenos aliados, estará perdendo uma chance de ouro de suavizar as curvas de glicose de forma totalmente natural e barata. A mini ação aplicável hoje é: escolha um desses 2 itens para incluir na sua próxima refeição. Se for usar o vinagre, prefira o orgânico e sempre diluído. Sinta como a digestão fica mais leve e como aquele sono pesado após a refeição começa a diminuir. A nossa 4ª dica de ouro é o que eu chamo de caminhada estratégica de 15 minutos. Você sabia que o seu músculo é o maior consumidor de açúcar do seu corpo? Quando você se movimenta, os seus músculos bebem a glicose do sangue para gerar energia. E, o melhor, eles fazem isso muitas vezes sem precisar tanto daquela chave, a insulina, que está com dificuldade de funcionar. A explicação é pura biologia.
Ao caminhar logo após comer, você ativa a circulação e solicita que o açúcar que acabou de entrar na corrente sanguínea seja usado imediatamente. É como se você abrisse uma via expressa para a glicose, impedindo que ela fique parada no sangue, causando inflamação e picos altos no seu monitor. Um exemplo prático. Terminou de almoçar? Em vez de se deitar no sofá para descansar ou voltar direto para a cadeira do trabalho, suba e desça alguns lances de escada ou dê uma volta no quarteirão em ritmo leve. Não precisa ser um exercício exaustivo. Apenas o movimento constante de caminhar já faz milagres. Se você ignorar esse hábito e for direto para o repouso após as refeições, a glicose vai se acumular rapidamente e o seu corpo terá que lutar muito mais para baixar esse nível sozinho. A mini ação aplicável hoje é, após o seu jantar, coloque um calçado confortável e caminhe por apenas 10 a 15 minutos dentro de casa ou no quintal. Sinta como o seu corpo desperta e como a digestão se torna muito mais eficiente. A nossa terceira dica de ouro é o controle da hidratação estratégica. Você já ouviu falar que beber comendo faz mal? Mas para quem tem diabetes gestacional, isso vai muito além da digestão. Trata-se de como o seu corpo lida com o açúcar. Quando você ingere grandes volumes de líquido junto com o prato principal, você acaba diluindo o bolo alimentar e acelerando a passagem dele para o intestino. A explicação é direta. Quanto mais rápido a comida passa pelo seu sistema digestivo, mais rápido o açúcar é absorvido. Além disso, se esse líquido for um suco, menos mesmo que natural e sem açúcar, você está entregando uma carga enorme de frutose líquida que entra no seu sangue como um raio. O suco de fruta, sem a fibra da fruta inteira, é um dos maiores vilões silenciosos que fazem a sua glicemia disparar sem você entender o porquê. Um exemplo prático. Em vez de acompanhar o almoço com um copo de suco de laranja ou até mesmo água com gás e limão, tente beber água 30 minutos antes da refeição, ou 1 hora depois. Se a sede bater forte durante o prato, dê apenas pequenos goles de água pura. Se você ignorar esse ajuste e continuar empurrando a comida com líquidos, estará sabotando todo o esforço que fez ao escolher os alimentos certos, pois a absorção será rápida demais para o seu corpo dar conta. A minha ação aplicável hoje é, na sua próxima refeição, deixe o copo de lado. Foque em mastigar bem cada garfada para sentir o sabor e a textura. Observe como a sua saciedade chega mais rápido e como aquela sensação de estufamento desaparece. A nossa segunda dica de ouro é o descanso estratégico e a higiene do sono. Você pode estar fazendo a dieta perfeita e se exercitando, mas se o seu sono estiver um caos, a sua glicemia também estará. Existe uma relação direta entre as horas que você dorme e como o seu corpo lida com o açúcar no sangue, algo que poucas gestantes relacionam ao diagnóstico de diabetes gestacional. A explicação científica é clara. Quando você dorme mal ou pouco, o seu corpo entende isso como um estado de estresse. Para reagir a esse perigo, ele libera cortisol e adrenalina, hormônios que dizem ao seu fígado para jogar mais açúcar no sangue para você ter energia para enfrentar o dia cansada. Ou seja, você acorda com a glicemia alta sem ter comido absolutamente nada durante a noite. É o seu próprio corpo fabricando açúcar por causa do estresse da falta de sono. Um exemplo prático. Sabe aquela noite em que você ficou rolando na cama, preocupada com o enxoval ou mexendo no celular até tarde? Repare como na manhã seguinte, o seu monitor de glicose marca um número mais alto, mesmo que o seu jantar tenha sido super leve. Se você ignorar a importância de dormir pelo menos 7 a 8 horas de qualidade, estará lutando contra a maré hormonal todos os dias, tornando o controle da diabetes gestacional uma tarefa exaustiva e quase impossível. A minha ação aplicável hoje é: crie um ritual de desligamento 30 minutos antes de deitar. Desligue as luzes fortes, saia das redes sociais e tente uma meditação guiada ou uma leitura leve. Prepare o seu corpo para descansar de verdade e veja como seus números de jejum vão começar a sorrir para você. Chegamos à nossa dica número 1 e eu preciso que você pare tudo o que está fazendo para ouvir isto com o coração. A chave mais poderosa para controlar a diabetes gestacional não está no seu prato, mas na sua mente é a gestão do estresse e o fim da culpa. Você pode seguir a dieta mais rigorosa do mundo, mas se o seu nível de ansiedade estiver nas alturas, o seu corpo vai continuar produzindo açúcar de forma descontrolada. A explicação é profundamente emocional e biológica. Quando você recebe o diagnóstico, é comum entrar em estado de choque e culpa. Você se pergunta, onde foi que eu errei? Ou será que meu bebê vai sofrer? Esse estado de alerta constante libera uma enxurrada de hormônios do estresse que bloqueiam a ação da insulina. É um ciclo vicioso. Você se estressa porque a glicemia subiu,
E a glicemia sobe justamente porque você está estressada. Aceitar que este é um processo temporário e que você está fazendo o seu melhor é o primeiro passo para o seu corpo relaxar e voltar ao equilíbrio. Um exemplo prático. Imagine que você comeu algo que não devia e a glicemia subiu. Em vez de se punir, chorar ou passar o resto do dia em jejum menos que só piora tudo, respire fundo e diga para si mesma: tudo bem, foi apenas um dado. Agora eu sei como meu corpo reage a isso e vou fazer melhor na próxima. Trate o monitor de glicemia como um GPS, não como um juiz. Se você ignorar sua saúde mental e viver em pânico, o seu tratamento será um fardo pesado demais e o seu bebê sentirá toda essa tensão através da sua corrente sanguínea. A mini ação para você aplicar hoje, e a mais importante de todas, é tire 5 minutos para conversar com o seu bebê. Coloque a mão na barriga, respire calmamente e visualize vocês dois saudáveis. Prometa a si mesma que vai substituir o medo pelo conhecimento. O amor é o melhor regulador hormonal que existe e um coração calmo faz milagres pela sua glicose. Olha, eu sei que o diagnóstico de diabetes gestacional assusta, mas depois de tudo o que conversamos hoje, eu espero que você sinta que o peso nos seus ombros está um pouco mais leve. Você não está sozinha nessa e, mais importante, você não é culpada de nada. O seu corpo está apenas passando por uma fase de adaptação. E, com essas 7 chaves que você aprendeu agora, você tem o poder de transformar essa jornada em algo tranquilo, seguro e cheio de esperança. Lembre-se, cada escolha consciente que você faz é um ato de amor por você e pelo presente mais precioso que você carrega aí dentro. Você é forte, você é capaz e tudo vai ficar bem. Se você sente que precisa de um acompanhamento ainda mais próximo, com receitas testadas que não sobem a glicemia e um passo a passo detalhado para cada fase da sua gestação, eu preparei algo especial. Existe uma forma de organizar toda a sua rotina sem precisar adivinhar o que comer ou passar fome. Eu deixei um guia completo e o acesso a essa solução estratégica no primeiro link da descrição deste vídeo. É o fôlego que você precisava para passar por isso com total segurança. Não esqueça de deixar o seu like se este vídeo te trouxe clareza e de se inscrever para continuarmos juntas nessa caminhada. O seu comentário aqui embaixo é fundamental. Qual dessas 7 dicas você vai começar a aplicar ainda hoje? Eu quero muito saber. Fique com Deus, cuide bem desse barrigão e eu te espero no próximo vídeo do canal. Até lá!